O empresário foi o convidado da RA SIC Caxias do Sul, edição da segunda-feira, 1º de setembro. Jorge Gerdau Johann Peter falou sobre o tema A Busca, Inquietações e Aprendizados de uma Jornada. Este é o título de seu último livro, lançado no final do ano passado. Em sua conversa com os participantes da RA SIC Caxias, Gerdau contou sobre sua trajetória e também deixou diversas lições de vida aos presentes. Antes de participar da tradicional reunião almoço da classe empresarial caxiense, Jorge Gerdau Johann Peter concedeu entrevista coletiva à imprensa na sede da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Na fala de cerca de 10 minutos, estiveram assuntos como o tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil, o momento político do país, a indústria do aço e também detalhes de seu livro. O empresário Jorge Gerdau falou de sua alegria em estar em Caxias do Sul e conversar com a comunidade da Serra Gaúcha. Vem dialogar mais um pouco com Caxias, o posicionamento político para nós na evolução de melhoria de produtividade e eficiência competitiva. Caxias é extremamente importante pela dimensão de posicionamento, pelo alto percentual industrial que Caxias tem. Para mim, então, é um prazer, como empresário industrial, poder estar aqui em Caxias analisando estratégias e desenvolvimento. Bom, o senhor tem uma trajetória muito grande na área empresarial. O momento que a gente atravessa, essa questão do tarifaço dos Estados Unidos, quais são os impactos na nossa economia? Eu acho que esse tarifaço é profundamente negativo para a indústria, né? E ele é consequência, em parte, de um erro de condução política nosso do Brasil em relação ao quadro internacional, né? Outros países tiveram esses indicadores e procuraram negociar, né? E o Brasil está tomando uma posição meio contestatória que não ajuda para sair uma negociação que possa facilitar um pouco esse desafio, né? E a esperança é de que nos próximos tempos se abra uma porta de maior negociação, né? E a cultura empresarial caxiense, eu acho que ela é importante na ajuda das suas empresas mais experientes e a que tem maior participação no mercado internacional, né, de procurarmos trabalhar para surgir um entendimento para desonerar a indústria brasileira. Jorge, em relação ao movimento político que começa no país, a partir de agora, eleições no ano que vem, o que o senhor fala sobre uma reflexão nesse sentido, mediante o tarifaço e outras questões econômicas? Eu acho que nós temos aí no momento esse tema Bolsonaro, né, que o processo, eu acho que ele é importante ter a definição clara, né, para que a estrutura política democrática trabalhe para se organizar e realmente ver se conseguimos construir um governo que se volte à estratégia de desenvolvimento empresarial. Nós estamos há vários anos sofrendo com dificuldades grandes e que, vamos dizer, a mobilização no sentido de um processo eleitoral que enxergue a necessidade de aprimorarmos os relacionamentos internacionais para não perdermos a nossa competitividade é uma peça-chave nesse momento, né? Então temos que ver essas negociações. Eu diria que é um ponto muito interessante no Brasil é que a qualidade das eleições, vamos dizer, dos líderes eleitos nas estruturas do Brasil, vamos dizer, tomamos mesmo, vamos dizer, Goiás, Minas, vamos dizer, dessa região para o sul, todos são governadores, no meu entender, altamente capacitados. Então, eu tenho uma esperança que as bases políticas estão evoluindo. Temos que aguardar essa fase atual, vamos dizer, como vão ser encaradas as novas eleições, mas olhando o mundo, que hoje o mundo é complexo, nós precisamos realmente nos estruturar para ajustar o desenvolvimento econômico
para aumentar a capacidade exportadora e desenvolvimento econômico do Brasil. O desenvolvimento econômico do Brasil tem sido extremamente pequeno em relação ao crescimento da população, né? Se nós tomarmos o aço, nós estamos praticamente com o índice de consumo per capita estagnados há dezenas de anos. E se nós tomarmos a renda per capita, que o crescimento econômico do Brasil tem estado menor ou próximo do crescimento da população. Então a renda, nossos propósitos têm que ser no crescimento da renda per capita, a fim de que possa haver um desenvolvimento econômico sustentado nas dimensões que hoje muitos países do mundo já atingiram. Talvez o maior exemplo seja a Índia, né, que a Índia tem tido um crescimento de 7%, 6, 7%, e que passa pelo índice de poupança e investimento, né, que no Brasil é extremamente baixo. Falando de indústria, que o senhor conhece muito bem, eu queria lhe ouvir sobre o impacto da indústria 4.0 e também o impacto da inteligência artificial na indústria. Será grande? A inteligência artificial, do meu entender, é uma revolução total. E uma das preocupações que temos é de que nós não conseguimos resolver no Brasil a educação básica. Ainda semana passada eu li que nosso índice de analfabetismo funcional ainda está com um número ao redor de 29,5%, né? E enquanto o mundo, se nós tivermos na educação básica esse número, os que estão um pouco mais estão alfabetizados também deve ser um índice baixo em relação ao todo. A verdade é a seguinte: a humanidade desenvolvida está entrando no IA, né? E nós ainda estamos lutando para combater o analfabeto funcional, tá certo? Então, países que já estão totalmente alfabetizados e que já estão trabalhando na evolução dessas revoluções fantásticas que o IA está propiciando, né? A elite empresarial, as empresas melhores do Brasil estão acompanhando esse processo, mas nós precisamos que o país como um todo acompanhe esse processo, né? E aí, vou dizer, enquanto nós tivermos ainda índices tão elevados de analfabetismo funcional, a pergunta vai ser: teremos capacidade de potenciar o IA de forma abrangente ou não com esse problema? Então, educação é um ponto-chave na evolução do país. Desculpa, Leandro. Seu Jorge, hoje o senhor vai falar sobre também o seu livro, eu acredito, algumas que tem como tema as inquietações e aprendizados de uma jornada. E o senhor, nesse livro, 23 palavras o definem, né? Eu gostaria que o senhor falasse dessas 23 palavras, e a primeira palavra é respeito e a última é amor. Certo. Eu ao estar no final do trabalho do livro, né, observando os meus posicionamentos que entendo serem razoavelmente claros, não só na atividade empresarial da minha origem, mas em diversos aspectos: saúde, educação, cultura, né, são todos esporte, etc., criação de cavalos. Eu mostro um pouco o meu perfil de levar para várias áreas sociais a cultura empresarial. Mas, e ao ver isso, me surgiu com Túlio Milman essa ideia de escrever as palavras-chave que eu oriento. No começo era para ser 10, 15, né? Mas cheguei a 23 palavras. E essas palavras todas, no fim, estão abraçadas pela palavra respeito e pela palavra amor. O respeito, para mim, é absolutamente chave, né? E ela tem que acontecer em todos os níveis, né? Do menor colaborador da empresa tem que ser respeitado no seu trabalho, na importância dele, né, como o maior especialista. Todos eles fazem parte de uma equipe. Então, a palavra respeito com a comunidade, com as leis, é chave. A palavra respeito, ela tem que se incorporar cada vez mais no comportamento de todos e da sociedade. E a palavra amor, do meu entender, é uma palavra que, para obter sucesso em alguma atividade, tem que praticá-la com amor.
seja o que for, se você na empresa construir, ou no hospital, no atendimento dos doentes, ou seja, na educação, né? Se não houver amor, não existe potencialização máxima. Então, essas duas palavras, eu diria que elas abraçam as 23 palavras, né? E eu tenho convicção de que essas duas referências são extremamente importantes na orientação da vida. Até no surf também ou não? No surf também. E no surf tem mais uma palavra interessante que quase, talvez poderia ser colocada junto com as duas, que é a palavra diálogo. Eu fiquei tempo pensando no texto de como ia falar, até que consegui descobrir que o sucesso do surf é a competência de dialogar com o mar. O mar tem locais que se modificam conforme o vento e as correntezas. Então, achar o ponto ideal do surf, né, vem com a capacidade de diálogo com o mar. Então, quando me conscientizei nessa palavra, de certo modo, fiquei até entusiasmado. Talvez então todo o livro me salvou a palavra diálogo, que eu não sabia como começar sobre o tema do surf. Mas depois estive pensando adiante e vi que todo sucesso passa pelo diálogo, né? Então, vamos dizer, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dialogando com a comunidade, o público, né? Então, realmente, entre essas duas palavras, eu digo que diálogo é extremamente importante. Então, o mar, nós temos que saber dialogar com ele para pegar todas boas ondas, né? E dialogar em tudo é peça-chave. Durante a sua fala na RA SIC Caxias do Sul, Jorge Gerdau e Johan Peter esteve acompanhado de seu assessor, o jornalista Túlio Milman, do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.